Saudações em Cristo Jesus, todos do Facebook e também do YouTube. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada vida, em cada coração que estão acompanhando conosco a leitura. E a você também que parou para assistir esse vídeo, que Deus abençoe. Bom, dessa feita no livro de Jó, capítulo 38, versículo 1, Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Capítulo 38 de Jó, versículo 1. Até que enfim chegamos na parte em que Deus abriu a boca para falar com Jó. Vamos ver o que o Senhor falou. A você que está chegando agora na minha página no Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus. Estamos no meio de um projeto de leitura da Palavra de Deus. Começamos o ano passado, nós começamos a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento. Sempre começamos a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento. Os vídeos estão gravados aqui na minha linha do tempo e também no YouTube. Eu deixei um link no alto, fixado no alto da minha linha do tempo aqui no Facebook, um link que joga você lá para o meu canal do YouTube também. Lá é mais fácil para você rolar esses 200 e tantos vídeos que tem aí, graças a Deus, para você chegar lá no Evangelho de São Mateus, no vídeo número 1, Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Leiam a Bíblia a partir do Novo Testamento. Vamos ler a Santa Palavra de Deus. Eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando, né? Aqui na nossa página no Facebook, a todos, família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, mas você tem a sua mente aberta, tem o seu coração aberto para o conhecimento, gosta de ler, gosta de estudar, tem a curiosidade de saber as coisas que estão escritas na Palavra de Deus. Irmãos evangélicos de todas as denominações, venham ler a Palavra de Deus conosco. Vamos obedecer a ordem do Senhor Jesus, que nos mandou examinar as Escrituras, porque nelas nós cuidamos ter a vida eterna, ou seja, a vida eterna está escondida nas páginas da Santa Palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia? Jó, capítulo 38, versículo 1. Pega a sua Santa Bíblia, coloca um bom dicionário da língua portuguesa do lado e ora ao Senhor Jesus. E fala: Senhor Jesus, me ensina as sagradas letras. Abra o meu entendimento, o meu coração, me dá compreensão, sabedoria para entender, para compreender a tua santa palavra. Fala com Jesus e você vai se surpreender como Deus vai enviar do céu conhecimento, inteligência, sabedoria para você compreender a sua santa palavra, porque Ele é o maior interessado em que nós compreendamos a sua santa palavra. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Jó 38, capítulo 38, versículo 1. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar
com portas, quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrantarão as tuas ondas empoladas, ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou a mostraste à alva o seu lugar. Perdão. Vamos voltar no versículo 11 para não perdermos a compreensão. E disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se transforma com o barro sob o selo e se põe como vestidos, e dos ímpios se desviará a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até às origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada no céu? Como debaixo de pedra, as águas se escondem, e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atilhos de Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até às nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem à mente deu o entendimento?
Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os abaixará quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros? Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Capítulo 39, versículo 1. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das cervas? Contarás os meses versículo 2 novamente. Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído da cidade. Não ouve os muitos gritos do exator. O que descobre nos montes é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou estorroará após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo o seu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? Bate alegre as asas a avestruz, que tem penas de cegonha. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que podem calcá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, porquanto está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e saia ao encontro dos armados. Versículo 21 novamente, perdão. Escarva a terra e folga na sua força, e saia ao encontro dos armados. Ri-se do temor, e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo.
sacudindo-se e removendo-se, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz: eia! E de longe cheira a guerra e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe. Seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ela aí está. Capítulo 40, versículo 1. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus, responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura, também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo o soberbo, e abate-o. Olha para todo o soberbo, e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o bimote que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, do esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? 41, capítulo 41, versículo 1.
Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? Fará ele concerto contigo? Ou o tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará. Porventura nenhum à sua vista será derribado. Ninguém há tão atrevido, que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Quem descobriria a superfície do seu vestido? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como com selo apertado. Uma à outra se chega tão perto que nenhum assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumo, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faria acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força. Perante ele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança.
Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Estende-se sobre coisas pontiagudas, como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como quando os ungüentos fervem. Após ele, alumia o caminho. Parece o abismo tornado em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Todo o alto vê, é rei sobre todos os filhos de animais altivos. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Capítulo 42, versículo 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Versículo 7. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Sofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Aleluia! Versículo 10 em diante. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram pão. Volta ao versículo 11 novamente. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentos,
também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Cássia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Louvado seja Deus, aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, até aqui a leitura da palavra do Senhor. Terminamos neste vídeo o livro de Jó, e no próximo vídeo, permitindo o Senhor Deus Todo-Poderoso, entraremos no maravilhoso livro dos Salmos. Glória a Jesus! Vamos mergulhar nos cânticos, nas poesias e muito mais ainda nas profecias do livro de Salmos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta oportunidade. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora de oração, Senhor meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, por mais um livro da Bíblia que nós terminamos de ler, ó Deus, o livro de Jó. Oh, meu Deus, como Tu és grande e poderoso, Senhor, como Tu és maravilhoso, grande em conhecimento, em sabedoria, e não há como o Senhor, meu Deus, nos céus, nem na terra, nem no mar. Ó Pai querido, Senhor da glória, eu te agradeço pela leitura da Tua santa palavra, te agradeço pela vida de cada pessoa, meu Deus, que está lendo conosco aqui a Tua palavra, no Facebook, também no YouTube, a todos quantos, ó Deus, estão acompanhando a leitura da Tua santa palavra. Eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, faze com que esta palavra, Senhor, encontre repouso em nossas almas, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos dar o bom entendimento, o bom siso, o bom juízo, aleluia, para compreendermos o conselho de Deus, para a salvação das nossas almas. Aleluia, meu Deus, ó Deus poderoso, faze com que esta palavra, Senhor, aleluia, nos dê um arrependimento sincero e faça tornar, ó Deus, a todos nós, dos nossos corações, dos nossos maus caminhos, meu Deus, para o Senhor Jesus, que é grande, rico e poderoso, e bondoso e maravilhoso para conosco. Senhor da glória, eu te apresento a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu te apresento a vida deste amado ouvinte, desse amado seguidor, também a sua casa, a sua família, também, ó Deus, aos nossos parentes de perto e de longe, as suas respectivas casas. Eu apresento a cada um de nós diante de Ti agora, Senhor. Senhor, meu Deus, perdoa os nossos pecados pelo sangue do Teu Santo Filho Jesus, que foi derramado por nossos pecados, porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, o apóstolo João disse, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ah, Senhor, abençoe assim as nossas vidas, curando as nossas enfermidades, resolvendo todos os nossos problemas, meu Deus, por mais insolúveis que pareçam ser, pois para Deus não há coisa difícil.
O impossível Deus não conhece. Aleluia, glória a Jesus. Meu Deus, repreende toda obra maligna que luta também contra nossas vidas, contra o nosso lar, contra a nossa família. Dai a libertação, meu Deus. Repreende esse demônio de contenda, de problema no lar e na família. Repreende esse inimigo, meu Deus, que tem colocado os vícios da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas, das prostituições, dos jogos de azar, dos jogos de rede. Esse demônio que coloca o vício da tela do computador, da tela do celular, Senhor. Meu Deus, repreende essa obra maligna do nosso meio, da nossa casa, das nossas famílias e da nossa parentela. Senhor, guarda as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade, até aquele grande dia em que hás de vir para nos buscar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, ó vem, Senhor, aleluia, guardar as nossas almas de todo pecado, de todo perigo, de toda tentação maligna, Senhor. Livra e conserva as nossas almas, meu Deus, na tua santa presença, até aquele grande dia da vida eterna. É a oração que eu faço a Ti, ó Deus, e eu peço a bênção do Senhor para todos os que estão nos assistindo, lendo a Tua palavra conosco e orando conosco. Fica conosco, Senhor Jesus, é o que eu te peço para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, né? Voltem aqui na minha linha do tempo, o mesmo lá no YouTube, onde é mais fácil você rolar os vídeos para baixo, né? Ou para cima, né, no caso. Quando eu digo para baixo, é voltar na contagem dos números dos vídeos, né? Leiam o Novo Testamento, o vídeo de número 1, Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Leiam o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse. Nós lemos todo o Novo Testamento com apenas 69 dias de leitura. Passa muito rápido. Você pode continuar aqui fazendo a leitura simultânea, não tem problema não. Pode ler lá no Novo Testamento, se quiser continuar lendo aqui conosco, agora nesse livro maravilhoso de Salmo. Eu até convido você a vir ler o livro de Salmos conosco, que o Senhor Deus assim nos abençoará a todos. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.